Então, gente, bom, claro que para se investigar fatos, para se investigar elementos, tudo começa, tudo inicia com uma boa leitura. E no nosso material, o, a gente vê que a leitura tomou um espaço bem bacana, bem considerável na nossa unidade 1, até porque, por mais que nós lemos a Bíblia nos cultos, ainda os cristãos têm muita dificuldade em ler. Eu, como pastor, sempre analisei isso com as perguntas simples que eu faço para os irmãos. E aí, como está a sua oração? Pastor, eu oro. Eu oro indo para o trabalho, eu oro em casa, eu oro em espírito, eu oro no meu coração, eu oro a Deus toda hora, né? Aí eu pergunto, como está a leitura bíblica? Ih, pastor, a leitura é um problema. E, infelizmente, a gente percebe, principalmente no meio pentecostal, eu estou vendo uma mudancinha bem pequena, mas estou vendo. Mas ainda principalmente no meio pentecostal, o uso de leituras, de livros, de material para embasar é pouco, porque se pega a prerrogativa de que a letra mata e é o espírito que vivifica. E aí acaba que nós temos uma série de líderes dentro da igreja, e não estou falando apenas dos pastores, né? Até de líderes de grupos, de ministérios, líderes que simplesmente nem a Bíblia direito lê. E aí falta-lhes embasamentos teológicos, embasamentos teóricos, argumentos, e enfim. Então, trabalhar a leitura é importante. Não existe um bom ministro ou um bom líder que não cultiva uma boa leitura. Então, isso é muito claro. Eu gosto muito de, nesse momento, citar quando Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, lá no capítulo 4, Paulo vai pedir a Timóteo para vir encontrar com ele, e Paulo recomenda duas coisas muito claras: traz a minha capa e os meus pergaminhos, meus livros, meu material. Nós vamos entender que Paulo era um homem que lia. Pedro vai dizer que Paulo escreveu coisas difíceis de entender, mas, mas que eram coerentes, eram concluentes. Paulo era um erudito, um homem que estudou, um homem que tinha conhecimento, e mesmo assim era um homem cheio do Espírito. Então, a primeira questão que a gente pode colocar é que conhecimento não anula, em hipótese alguma, a pessoa ser cheia do Espírito Santo. A gente precisa entender que não é quando o texto bíblico traz que a letra mata e o Espírito vivifica, a gente precisa entender que ele não está colocando aqui um ringue em que quando um acontece, o outro se desfaz. Não. Conhecimento é aliado à espiritualidade, ao poder do Espírito. Então, isso só vai acontecer, o acréscimo, o conhecimento só vai ser desenvolvido no nível que precisa ser, no nível que nós precisamos ter a partir de boas leituras, a partir de bons livros, de bons títulos. Nós vamos ver que agora que todo estudante de teologia da palavra de Deus precisa ter o seu material de estudo em casa, tem que ter seu livro, tem que ter seus recursos para buscar cada vez mais conhecimento. Então, o que é leitura? Né? Leitura significa conhecer, interpretar, decifrar e eleger. Então, na leitura, você tem um acesso ao conhecimento. A partir do momento que você tem acesso ao conhecimento, você tem a oportunidade de trazer uma interpretação a partir do conhecimento prévio que você tem. Todos nós, a partir de uma informação nova, nós já temos o conhecimento prévio que podemos utilizar como prerrogativa para analisar essa tal informação. Então, nenhuma informação nova, ela é nova no sentido de ser unicamente ela. Antes dessa informação chegar, de alguma forma, você já tinha um conhecimento
talvez não do mesmo tema, mas um conhecimento de vida, um conhecimento científico, que você pode utilizar de prerrogativa para confrontar esse novo conhecimento, esse novo acesso de informação. E a partir do momento desse confronto, você começa a decifrar os enigmas desse novo conhecimento, os enigmas dessa nova informação, e a partir do momento que você decifra, aí você pode eleger. O que seria eleger? Fazer a escolha. Eu aceito esse conhecimento ou eu rejeito ele? O pastor Silas Malafaia, ele uma vez, eu era adolescente, eu vi ele falando algo interessante e que eu trouxe para a minha vida, inclusive ministerialmente, eu já até comentei isso na igreja diversas vezes, inclusive já preguei falando sobre isso. Ele disse para a igreja, um vídeo que eu vi faz muito tempo, a seguinte, olha, nunca aceite como pura verdade aquilo que eu ensino aqui. Nunca aceite. Para vocês aceitarem, vocês têm que me ouvir, analisar, refletir, para depois decidir se vai aceitar ou não. E aí a gente pega os bereanos fazendo o mesmo processo. Eles ouviam o apóstolo Paulo, mas investigavam nas Sagradas Escrituras para saber se aceitavam ou não o ensino. Então, qualquer conhecimento de nível teológico, científico ou qualquer outro que seja, passa pelo filtro. Nenhuma informação ela pode ser chegada para você e você assumir essa informação como verdadeira, como uma informação que não pode ser interpretada. Até porque a informação pode ser uma, mas a interpretação pode ser diversas. Cada pessoa pode interpretar de maneira diferente o mesmo assunto. Então, primeiro eu conheço, depois eu interpreto. Decifrar é você investigar as minúcias desse conhecimento, os detalhes dele. Depois que você investiga e entende, você tem a capacidade de eleger se quer ou não. Na leitura, o processo é o mesmo. Então, distinguir os elementos mais importantes e levar o leitor a optar pelas práticas. Para isso, não basta ser uma leitura aleatória, é preciso saber ler e o que se deve ler. Assim, a leitura só é válida se assimilada, se compreendida, se entendida, porque a partir desse momento é que você vai, de fato, decidir praticar aquilo que aprendeu na leitura ou rejeitá-la de vez. Então, na leitura, ela vai servir como meio de aprofundamento dos estudos, isto é, eu sei sobre um tema, já ouvi sobre ele, mas eu leio para que eu possa acessar os detalhes desse tema que eu ainda não conheço de maneira profunda, de maneira mais contundente. Então, a leitura ela vai ter primeiro como um embasamento, como um dispositivo, um aprofundamento e também como dispositivo a aquisição de novos saberes, de novos conhecimentos. Então, eu até disse esse final de semana, no seminário que eu estava ministrando, Deus não leva em consideração o tempo que você não sabia, o tempo que você não conhecia, o tempo que você não tinha acesso à informação, mas o fato é que Deus leva em consideração o tempo em que você rejeita conhecer novas coisas, ele de maneira mais profunda. O próprio Deus disse: por rejeitar o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então é importante compreender que estar aberto ao conhecer, aberto a aprender, é um princípio que Deus nos chama a atenção. Então, o que seria a natureza da leitura, a característica da leitura propriamente dita? Nós temos a leitura para entretenimento, gibis, né? Aquelas revistinhas que você usa para... Tem os gibis, tem... A galera gosta aí muito de ler aqueles desenhos, Carol, Mangá. qual o nome? Tem mangá, Mangás, gibi. né? Tem o entretenimento, tem as revistas de fofoca, né? Tem a Veja, só para dar Zumbilu. gargalhada, né? Mas tem a leitura de aquisição de conhecimentos, mas nesse sentido
de cultura em geral, isto é, jornal, aí aqui se aplica verdadeiramente às boas revistas, aos bons materiais que circulam semanalmente, né? Então, isso é bom. E tem a leitura para ampliação do conhecimento, que é a leitura do campo do saber, do campo da investigação, do campo mais, que eu posso usar aqui a expressão, mais científico mesmo, da educacional. Então, nós temos esses três aspectos da leitura. Aí, por isso que é bom deixar aqui que o seguinte, que quem lê um texto, quem estuda um texto, é porque tem como objetivo aprender alguma coisa sobre ele. Reter a informação, buscar resposta para alguma indagação. Então, assim, o fato é que quando você para ler algo, você para ler algo porque quer extrair desse algo que seja relevante, alguma coisa que seja relevante para você. Mas aí o fato é que nem tudo que você vai ler vai responder, vai suprir, vai trazer isso que você está buscando. Então, o primeiro princípio aqui, uma situação muito clara é: aprenda a escolher o que vai se ler. Porque nem tudo que se tem, nem tudo que existe, você precisa ler. É necessário que você leia. Então, para nós aprendermos como escolher o que vamos ler, primeiro você começa ali escolhendo um título, qual o título do livro, se o título desse livro está de acordo com a curiosidade que você quer, né, tratar, que você quer, você está tendo acerca da situação. Então, quando você pega um título, pega um livro e você olha para o título, esse título já te chama a atenção. Só que o detalhe, um título do livro não é tudo, porque o livro em si pode estar trazendo o título, mas o conteúdo desse livro pode estar abordando esse assunto exposto no título de maneira totalmente incongruente, principalmente no contexto espiritual, no contexto da teologia. Nós temos livros sobre o Espírito Santo, sobre todas as doutrinas que nós estudamos na teologia sistemática. Mas a pergunta é: quem escreveu? Quem é o autor? Por isso, após o livro, o título, não escolha o livro apenas pelo título, escolha o livro a partir do título, mas entendendo que quem é o autor? É um autor de referência? E é claro que quem está começando a ler agora, quem está começando a ter contato com leituras, principalmente no ramo da teologia, que é onde estamos aqui trabalhando, ele primeiro precisa ter uma assessoria de quem o antecedeu, de quem ele está aprendendo. Então, quais autores, inicialmente, eu posso começar a ler de maneira segura? Quem está começando a ler não vai saber o nome desses autores com propriedade. Ele tem que buscar nas pessoas que ele tem um respeito, uma referência mais clara, para que lhe indique esse autor, né, de referência desse autor, para que, a partir do momento que essa pessoa está mergulhando nos livros e está lendo, ele já começa a ter sua autocrítica, o seu ponto de vista construído a partir do seu próprio entendimento, e ele vai ter a oportunidade de entender quais autores são mais relevantes para que ele possa estudar, para que ele possa ler. A partir disso, a data de publicação, porque a data de publicação é importante. Quantas vezes, quantas edições teve, quantas vezes foi publicado aquele livro, por quem foi publicado, né? É importante analisar. A editora é um fator muito, muito relevante. Qual é a editora? Então, a partir desses elementos, né, desses três primeiros elementos, depois você vai olhar a orelha, a contracapa, o que está escrito de informações no índice, sumário, o prefácio, a introdução e qual a bibliografia que esse autor utilizou para discorrer acerca do tema que ele está ali sendo proposto. Então é importante ter essas minúcias na escolha de um material, até porque esse material vai estar, de alguma forma, formando
a sua opinião, e aí essa opinião, de alguma forma, vai estar trazendo para você resultados, né. Bom, todo estudante deve, isso aqui eu havia ter comentado, deve se preocupar e, na medida do possível, construir, gente, a sua própria biblioteca, a sua própria coleção de livros. Não para juntar poeira, né, na sua estante, mas como instrumentos de pesquisa pessoal e de crescimento pessoal. O estudante de teologia, principalmente. Bom, dito isso, como se deve ler? Uma pergunta primeiro. Quer falar? Sim. Espera Quando, ainda que eu vou pausar o meu microfone. quando eu primeiramente me converti, eu tava começando a ler a Bíblia e coisa e tal, eu tava me envolvendo Repita, mais. por favor, aí, Carol. Tá ouvindo? Quando eu me converti, então eu tava interessado em saber sobre essas questões, assim, sabe, da Bíblia e coisa e tal. Só que eu acho que eu me envolvi um pouquinho, né, eu fiquei curiosa pra poder saber sobre a Cabala, esse tipo de coisa. Tipo assim, para um novo convertido é mais seguro introduzir primeiramente a doutrina de Cristo ou pode deixar alguém conhecer outras doutrinas também? Oi? Tá ouvindo, não? É porque, tipo assim, Repita a pergunta, por favor. em questão de doutrinas, assim, para um novo convertido. Se, tipo assim, porque quando eu me converti, eu fiquei interessada em querer saber sobre a Cabala. Só que, porém, eu acho assim, a Cabala e a doutrina de Cristo são coisas totalmente diferentes e pode acabar causando confusão. Então, tipo assim, eu tenho vontade de ter interesse em conhecer sobre as outras doutrinas e conhecer e tal. Só que, porém, é mais seguro eu me firmar primeiro na minha doutrina, na verdadeira, que é de Cristo, e depois eu começar a conhecer outras doutrinas? Ok. Então, Carol, a gente precisa entender o seguinte. Imagine a figura de um prédio para você construir os apartamentos, enfim, cada uma dessa estrutura que é construída, cada uma desses andares que são construídos, para o nível de altura, quanto mais alto for o prédio, mais a fundação precisa ser segura, mais firme, mais profunda, ok? Mais arraigada. E o que acontece? Qualquer outra doutrina, fora das doutrinas bíblicas que você já estudou aqui e tem acesso, que você queira acessar, quanto mais ela for profunda, quanto mais ela for obscura, quanto mais ela for uma doutrina que possa gerar confusão, mais alicerçado mais profundo você precisa estar na doutrina de Cristo, que é a que você vive. Entende? Porque uma vez você querer se aprofundar em outras doutrinas sem estar fundamentada na que você crê, você de alguma forma, em algum momento, pode começar a se confundir e pode, de alguma forma, se perder no meio do caminho. Essa é uma realidade, né? Então, assim, quanto mais profundeza você tiver na palavra, quanto mais segurança você tiver naquilo que você já acredita da Bíblia, mais firme você vai estar para poder pesquisar, analisar qualquer tipo de doutrina, religião, seita que possa existir na face da terra ou nos livros, nas literaturas. A pergunta talvez seria: qual é o nível de profundidade que eu tenho na minha própria fé, na palavra de Deus? Qual o nível que eu tenho que vai me dar o suporte que eu preciso para pisar em terrenos obscuros? Porque essa é a questão. Às vezes hoje nós temos muito cristão que, por misturar demais diversos tipos de doutrina na cabeça, diversos tipos de crenças, ele acaba se perdendo. E aí a gente começa a ver ele seguindo diversas coisas ao mesmo tempo e às vezes coisas que se divergem, que entram em conflito, ele acaba de alguma forma perdendo os princípios reais da palavra de Deus. Entende?
Posso fazer um comentário, Patrick? O Luiz quer falar alguma coisa? Quero. Eu também, só fazer um comentário em relação ao que a irmã comentou, né? Eu também, quando me converti, também quis começar. Eu sempre quis antes, né? Eu falo que eu sou um crente velho, né? Porque comecei velho, não porque sou há muito tempo. E uma coisa que eu aprendi, eu vou partilhar, que a gente precisa realmente estar alicerçado. Porque a gente, às vezes, pega até outras denominações, né? E cada um segue uma doutrina, cada um segue uma linha de raciocínio. Né? A gente tem que, se eu sou renovado, eu tenho que seguir a linha renovada. Quando eu estiver alicerçado na linha renovada, eu vou entender e interpretar, como você estava falando aí, questão de interpretar os textos, né? Não só os textos bíblicos, mas a ideologia de cada um. E principalmente quando a gente vai pegar seitas para estudar, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Na minha concepção, porque elas mascaram aquilo que a Bíblia diz e eles confundem, trazendo para os falsos deuses, trazendo para aquilo que não é de Cristo, né? É aquilo que a gente sempre fala, tem muita gente que pega a agenda cristã e transforma na agenda que ele quer, né? Então, e transforma de uma forma deturpada. Então, eu creio no meu coração que a gente precisa estar bem alicerçado mesmo. Ler a Bíblia, ler livros que fortaleçam a nossa caminhada, para que a gente não seja confundido. Porque às vezes a gente escuta até uma pregação de uma outra denominação, né, um pastor, né, pela internet, a gente tem que tomar muito cuidado. Aquilo que você falou, a gente tem que ouvir, orar, e a gente precisa do conhecimento para poder analisar se o que ele está falando é verdade ou é uma heresia total que ele está falando. Né? E às vezes a gente escuta uma palavra e fala assim, nossa, que palavra pesada, né? Uma palavra de correção que vem, às vezes, uma pessoa que está nova na igreja, né? E ganha uma oportunidade para pregar, e a pessoa vem com uma palavra profunda, e as pessoas não entendem. Né? Não entendem por quê? Porque não tem conhecimento da palavra. Ela está pregando Bíblia pura, e a pessoa fala, não, o que ela está pregando não pode ser verdade, e é bíblico. Então a gente tem que realmente ter estudar bastante, ler muito a Bíblia, buscar sempre e tomar muito cuidado, né? Porque para a gente ser enganado é muito fácil. A gente é enganado por outras denominações, a gente é enganado por pessoas, então a gente tem que tomar muito cuidado ao ler e ao interpretar tudo que vai ler. É isso que eu queria partilhar aqui. Foi uma dificuldade minha já, né? Gratidão, Carol, gratidão, irmão Luiz, contribuições preciosas, né? E realmente, por exemplo, quando nós falamos aqui sobre como deve se ler, no ponto, se você estiver observando aí, aqui ó, no ponto 6, ó, saber quando deve ler um livro até o fim, quando deve interromper periódica ou definitivamente. O que acontece? Eu disse para vocês há pouco que o material precisa ser avaliado, né, antes, a partir do título, depois o autor, um autor com referência, pegando essa referência a partir de líderes que você já conhece, pessoas da área, pessoas que já têm um aprofundamento no tema ou na área específica. Só que detalhe, e eu disse também anteriormente, que nem tudo que se tem escrito sobre um tema merece ser lido. Esse é um fato. Nem tudo. Mas... Porque, primeiro, se a gente for pegar, por exemplo, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, existem inúmeros escritos, diversos artigos, vários livros sobre o Espírito Santo. Só que a pergunta não é qual livro. Eu vendo livros. E, às vezes, a pessoa só chega para mim e fala assim, você tem um livro bom que fala do Espírito Santo? Ok. A pergunta, eu tenho um livro bom, mas será que a pergunta certa, será que essa pergunta é suficiente para que eu possa adquirir esse material e começar a ler? Não é suficiente. Porque o que pode ser bom no meu contexto, na minha compreensão, pode não ser bom aquilo que verdadeiramente a Bíblia está dizendo. Então, o irmão Luiz coloca muito bem
sobre essa cautela, né, que precisamos ter. Eu sempre fui muito curioso, também é uma característica minha. A gente, na minha adolescência, eu não tinha acesso à internet, eu não tinha condição de comprar livro. Pelo contrário, até para comprar livro, eu não tinha como comprar, mesmo se eu quisesse, porque na cidade onde eu morava, no povoado onde eu morava, eu era evangelho não tinha, né? Não tinha evangélico, não tinha, era minha família, era o único crente que tinha lá. E na cidade de Pedra Azul, eu não tinha contato com pessoas que liam, pessoas que que gostavam, que tinham o hábito de ler. Então, eu não tinha acesso à leitura. Então, qualquer material que aparecia para mim, que eu via que era de crente, eu consumia. Escatologia mesmo, misericórdia. A gente sempre tem essa coisa para escatologia. Olha, eu frustrei com escatologia na minha adolescência, porque para cada material que eu lia, era uma forma de ver a escatologia diferente. Até eu descobri que dentro da escatologia tinha diversas linhas que cada uma delas defendia uma forma de ver a doutrina dos últimos acontecimentos. Então, nem tudo que tem sobre um tema carece e merece ser lido. Então, como devemos ler? Primeiro, com um objetivo determinado. Não adianta você começar a ler por um acaso. Você tem que entender o porquê, o que está me motivando a escolher esse tema a ler. O que eu quero com isso? Porque a regrinha básica de William Shakespeare, quem não sabe para onde vai em qualquer lugar serve, parece que serve para outra coisa. Porque se você não começar a ler um livro com um objetivo determinado, você de alguma forma vai perder seu tempo, você de alguma forma não vai extrair tudo que aquele material tem para você, e você também pode se frustrar, cansar e ficar com aquele monte de livro que você começou e nunca terminou. Ler unidades de pensamento até entender. Não adianta você ler um livro e, por exemplo, leu um parágrafo, chegou ao final do parágrafo, você não compreendeu e não entendeu, não assimilou, enfim. Então, precisa sempre ler com pensamento, até entender. Só que essa leitura, ela precisa ter um padrão de velocidade. É interessante que leitura de livro, para que ela possa ser mais assertiva, não é porque a pessoa tem que ler em uma velocidade tremenda, mas ela tem que ser um pouco mais rápida. Se você lê com muita lentidão um livro, você, dependendo do parágrafo, quando você chega ao final dele, você já não lembra mais o que você leu lá no início do parágrafo. Então, ter um padrão de leitura com uma velocidade e sequência. Então, sempre ter um ritmo na leitura, não ficar oscilando. Avaliar-se o que se lê, que é o que a gente está falando. Nem tudo que tem publicado merece ser lido. Possuir um bom vocabulário ou um bom dicionário do lado, porque tem palavras que aparecem que você não consegue entender de início, então você precisa compreender aquela palavra para seguir a leitura. Saber quando deve ler um livro até o fim, ou quando deve parar por um tempo, ou deve parar definitivamente. E discutir o que se lê com outras pessoas, colegas, professores, profissionais. Leva aquele assunto para outras pessoas e debate esse assunto. Enquanto pastoreava Taiobeiras, nós tivemos a oportunidade de ler alguns livros, né? Somente do pastor Rick Warren, no processo de treinamento dos pequenos grupos. Eu sugeri, pelo menos, a leitura de alguns livros que tinham a ver com o processo. O último livro que lemos juntos, ou que estávamos lendo juntos, era 10 Mandamentos, né? Os 10 Mandamentos do Relacionamento. Então, esses livros, sempre é bom você ler, você comentar. Né? Foi olhar o livro, né? E tá aí. Então, é sempre bom, quando você lê um material, você sugerir uma pessoa que você tem afinidade ou você conhece, convida essa pessoa para ler com você. Nem que não é ler junto, mas ler também esse material para que vocês possam trocar feedbacks e isso você consegue crescer demais. Né? Acho que o irmão Luiz tem muita experiência também com essa prática de leitura compartilhada. Né? Então, não só ler, mas o que deve ser ler de prioridade. Nós temos um monte de coisa, né? Eu, particularmente, tenho uns livros aqui que estão até dentro do plástico.
Só que no momento que eu adquiri, eu tinha um determinado nível de interesse, só que a partir do momento que vai acontecendo alguns fatores, esse nível de interesse não corresponde à prioridade do momento. Né? Então, às vezes, para preparar a aula, para poder preparar um seminário, preparar um monte de coisa, você precisa ler bastante material que tem prazo. Né? Você tem prazo para terminar aquela leitura, para preparar. Então, acaba que você pega esse material e vai colocando na frente daqueles livros que você comprou com a intenção de ler e acaba tendo essa questão. Mas tem que ter a prioridade naquilo que se lê, porque senão você acaba também perdendo todo esse contexto da leitura de maneira mais proveitosa, produtiva. Então, uma leitura proveitosa, né? Você vai ver isso também na página 7, na apostila aí. Eu tirei, foi daí. É uma leitura com atenção, né? Para que com atenção, com a intenção, com reflexão, com espírito crítico, com análise, com síntese, né? Com certo grau de velocidade, mas com eficiência. Então, uma leitura proveitosa, ela tem aí essas características que vai te ajudar a ter uma concluência melhor no processo da leitura. Aí nós chegamos nas fases da leitura, né? As fases da leitura, onde primeiro você começa com uma leitura de reconhecimento, e essa leitura de reconhecimento aí na página 8, você vai ver que é uma leitura rápida, com a finalidade de encontrar um assunto de interesse. Depois a fase da exploração, que é uma leitura de sondagem para localizar informações. Depois a seletiva, visa a seleção de informações mais importantes. A reflexiva, que visa o reconhecimento e avaliação das informações. E a interpretativa, com interesse de verificar os fundamentos da verdade focalizada pelo autor. Para um bom estudo, né, nós precisamos ter um local também adequado para isso. Né? Então, um local silencioso, iluminado, ventilado, com tempo organizado para isso. Quando der tempo, você nunca vai ter um tempo adequado para, você tem que priorizar esse tempo. Organizar sua mente. O que seria essa organizar a mente? Nós sabemos que as preocupações, ansiedade, grandes expectativas por diversas coisas, ela interfere diretamente no processo de estudo. Quem está preocupado não consegue ter atenção naquilo que está se lendo ou se estudando. Então, cuide da sua mente, organize. Se estiver ansioso com alguma coisa, se estiver preocupado com algo, faz ali, antes da leitura, um momento de relaxamento, né, de introspecção, até você ter um equilíbrio ali emocional para que isso aconteça. Tem excelentes ferramentas de estudo, isto é, livros, dicionários. No estudo teológico, você vai ter o dicionário bíblico, que não é apenas um dicionário convencional, é um dicionário bíblico, atas bíblicas, os materiais do curso de teologia. Né? Então, você viu um material legal, você vai ali, adquire dentro dessa possibilidade, para que você possa ter um maior arcabouço de recursos para o seu estudo. Tenha em mente que o que se pretende estudar. Então, eu vou estudar sobre escatologia. Então, é escatologia, pneumatologia, é sobre isso. E desenvolva um projeto de leitura, né? Eu desenvolvo também um desejo para isso. Então, qual é o livro que eu vou ler hoje? Qual é o livro que eu vou ler amanhã? Qual é o capítulo? Um projeto. E para isso, pegue ali o que você precisa para aquele momento e, por fim, tenha esse desejo. Não adianta, temos que desenvolver desejo por ler. Para uma leitura rápida, né? Mas, como nós falamos, a leitura precisa ter uma velocidade normal, um pouco mais rápida, mas você precisa entender o que está lendo. Para ter essa leitura mais rápida, de maneira mais salutar, positiva possível, desenvolva atenção, análise, poder de síntese. Então, você lê um parágrafo, o que esse parágrafo mesmo quis dizer em poucas palavras? Então, é dentro desse conceito, né? O que esse parágrafo traz para mim? E você pode resumir isso em poucas palavras no processo. Um espírito crítico é você sempre estar, não vou falar com o pé atrás do que se lê, mas sempre tentar
compreender o que o texto está dizendo e o que ele deixou de dizer e que pode ser compreendido posteriormente, e refletir, que é o momento em que você vai trazer aí essas respostas do que você questionou. Bom, aí dentro desse processo da reflexão, você vai ter o seu autoquestionamento. O que me levou a escolher esse assunto? Por que escolhi este assunto? Para que este assunto vai ser útil? Para que foi dirigido, tá, gente? Dirigido este assunto. Para quem? Lembra um pouco das perguntas hermenêuticas aí, tá?